Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Coroa. Qual o tamanho ideal de coroa? Isso na verdade depende de vários fatores e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho exatamente sobre isso. Esse vídeo vai ser bom para quem está querendo aí mudar de coroa, para às vezes aumentar o desempenho, ou então para quem simplesmente quer fazer um upgrade aí na sua bike, né? Tirar aquele grupo que tem 2, 3 coroas e colocar um grupo single, né? Que é uma coroa só aqui na frente. Mas são vários detalhes que você tem que se atentar para fazer uma escolha correta aí de coroa. Tanto relacionado à bike que você utiliza, o tamanho do seu cassete, o cogzinho menor e o maior, né? E principalmente sobre o seu estilo de pedalada. O que eu vejo acontecendo demais é o cara anda num grupo que todo mundo anda de 34. E o cara vou botar 34 também porque todo mundo tá andando bem. Mas nem sempre essa aí é a certa para você. Às vezes você precisa de uma coroa 32 para você rodar mais e conseguir acompanhar os caras. Às vezes você precisa de uma coroa um pouco maior para fazer um pouquinho mais de força e aí sim conseguir andar junto com a galera. Enfim, são vários detalhes que eu vou contar para vocês já. Mas antes de começar esse vídeo, quero pedir para você que já está aqui, se inscreve aí no canal para me dar aquela força, ativa o sininho aí para receber notificação sempre que eu fizer um vídeo novo e também passe lá no nosso Instagram que eu vou deixar bem aqui, ó, que é o @debikenamontanha. Tem um conteúdo bem bacana sendo criado por lá também. E é isso. Tamo junto de bike na montanha. Uma das primeiras coisas que você tem que saber é um cálculo bem simples, que é de quanto que a roda gira por cada volta completa do seu pé de vela. Isso você tem que saber primeiro, a quantidade de dentes aqui que tem no seu cassete. Por exemplo, aqui o menor é 10 e o maior é 51. E a minha coroa aqui é 34. Então, para eu saber quanto que uma volta completa aqui faz a minha roda girar, é muito simples. Eu vou dividir 34 por 10, que é a marcha mais pesada no caso. E isso dá 3,4. Então, quer dizer, uma rodada aqui no pé de vela, na marcha mais pesada, ele vai dar 3 voltas quase meia na roda. Então, quer dizer, a roda vai bem, né? Se fosse, por exemplo, aqui 32, deixa eu fazer o cálculo aqui. 32 dividido por 10, pô, nem precisava fazer cálculo, né, cara? Dá 3,2, que fugir da aula de matemática depois que me veio o estalo. Então quer dizer 3,2. Então se você tiver com a coroinha 32, quando você fizer uma volta aqui completa, vai dar 3,2 voltas, quer dizer 3 voltas e mais um pouquinho. Vamos dar um exemplo aí do Avancini, que é o nosso campeão aí, que é muito forte. Ele usa geralmente coroa 38, cara, 38. Então uma volta que ele faz na coroa dá quase que 4 voltas completas aqui na roda dele. Então, automaticamente vai desenvolver muito mais. Porém, você vai gastar muito mais energia, porque você vai ter que fazer muito mais força. Se você é um cara que tem muita força, uma coroa grande vai fazer diferença, porque você vai conseguir empregar mais força, automaticamente você vai andar mais. Se agora você é um cara que tem menos força e que gira mais, tem uma cadência muito alta, aí uma coroa menor já vai ser mais interessante para você. Agora a gente vai para um outro extremo do cálculo. A gente já conseguiu ver aqui nesse cálculo como que a nossa marcha mais pesada desenvolve. Agora vamos pensar na marcha mais leve. Quando você está subindo um morro, você precisa de uma marcha cada vez mais leve para ser mais fácil, né? Dependendo da situação. Você joga na última marcha, tu ainda está querendo mais. Essa daqui, por exemplo, com a 34 e o Super Cog aqui de 51, ela roda dá 0,66. Então quer dizer, a cada volta que eu der aqui no meu pé de vela, a minha roda vai rodar um pouquinho mais que a metade. E agora se eu estou com uma coroinha de 32, por exemplo, já cai para 0,62. Então esse é o cálculo simples que você vai fazer. Então, dependente de qual for sua coroa ou qual for seu cassete, você faz a divisão, que você vai saber quanto que cada rodada que você dá aqui no seu pé de vela faz a sua bike andar. Esse cálculo é legal para você ter essa base, nessa referência aí, até para você fazer alguma troca, né? Muitas pessoas têm um cassete, por exemplo, que é de 11 dentes, não de 10 como o meu. Esse um dente ali faz uma diferença muito grande. Vamos pensar aqui com esse mesmo grupo aqui, meu cassete, ao invés de ser 10,51, fosse 11,50, que é um que a gente vê muito por aí. Ao invés de rodar 3,4, que era quase 3 voltas e meia, olha para quanto que cai, por causa de um dente. Vai cair para 3,09. Então, quer dizer, eu vou perder quase que meia volta que eu ganharia aqui, por causa de um dente apenas. Então, muitas das vezes o cara que usa um cassete que é 11,50, 11,51, enfim, que seja, ele vai preferir uma coroa um pouco maior aqui, 36, para ele ter um final maior também. Esse final é o que? A velocidade final. Eu particularmente não gosto de coroa muito pesada, porque eu tenho mais giro do que força. Então, se eu botar uma coroa 36 aqui, vai ter alguns lugares que eu vou ficar muito cansado e não vou conseguir render nada. Então, num resumo geral, você tem que
Primeira coisa é fazer esse cálculo para você saber o que você vai comprar, o que você vai trocar, se ele vai ficar muito diferente do que você já usa, porque às vezes você está com uma coroa aqui, duas coroas, uma é pequenininha, 26, e a outra é 32. Você tem que fazer os cálculos para você saber quando você for mudar, se vai mudar muito, se você vai ter um impacto muito grande. Em cima disso você já consegue se basear no tamanho da coroa que você vai querer colocar ali. Você sabendo isso bem, você já vai para um passo 2, que é pensar como você anda, como que é o seu desempenho real. Você é o cara que roda muito e desenvolve quando você está rodando muito? Ou você é o cara que roda menos e faz muita força? Você se conhecer é o ponto-chave aí. Quando eu peguei uma bike que tinha coroa 32, o grupo era idêntico, só que a coroa era 32, eu senti muita diferença. Eu rodava e não saía do lugar. Apesar da bike ficar muito leve, eu sentia que eu não estava saindo do lugar. Então eu coloquei a coroa 34, eu comecei a render mais. Eu fazia uma força um pouquinho maior, porém a bike desenvolvia mais também. Então, pra mim, pro meu tipo de pedal, a coroa 34 é perfeita. Na verdade, a coroa 34 é uma das preferidas aí, assim, se for botar num geral, porque ela é uma coroa muito equilibrada. Não é tão leve como uma 32 e não é tão pesada como uma 36 e nem absurda como uma 38. Tem alguns amigos meus que utilizam 36, que eu vejo alguns momentos eles ficando bem cansados ali, porque realmente chega em umas subidas muito altas. Eu vou estar lá com mais facilidade, com a bike um pouco mais leve, e eles vão começar a cansar um pouco mais que isso. É claro que o treino te faz aguentar fazer força por muito mais tempo também. Então, isso depende muito, por isso que eu estou falando que depende muito do seu pedal. Agora, um terceiro ponto que você tem que observar também é o seguinte: às vezes você está acostumado com uma coroa 34, com um grupo ali 1051, como é meu caso, mas você pega uma bike que é diferente e isso não vai ser tão agradável para vocês. Por exemplo, essa bike aqui, a All-Quest, ela é uma bike all mountain, então quer dizer, é uma bike de enduro. Ela tem uma relação muito parecida com a minha relação da bike XC, que é 34, 1051. Só que tem uma coisa, tem um porém. Minha bike de XC pesa 12 kg, que é uma full, né? Então ela não é tão leve também, mas 12 kg comparada a essa aqui é leve, porque essa daqui pesa exatamente 16,5 kg. Então, essa coroa 34 para essa bike, eu já acho ela pesada. A coroa 34 na minha bike XC é ótima, mas para essa bike aqui poderia ser 32 tranquilamente, que você teria um pouquinho mais de recurso aí para subidas, porque eu sinto que às vezes ela está muito pesada, porque a bike é pesada e a geometria dela não é uma geometria muito race, ela é uma geometria voltada para descida, não para subida. Você sobe, obviamente que sobe. Todos os tópicos aí que eu já fui, eu zerei com a bike, mas eu chego lá em cima minado, e se fosse com a minha bike XC eu chegaria muito mais inteiro. Então, para uma bike dessa aqui, por mais que você esteja acostumado com aquele giro, já faz diferença. Então você tem que se atentar à sua bike também, ao peso da bike, à geometria. Será que uma coroa maior, mais pesada, vai ser boa para essa bike? Então tem que também levar isso em consideração. Você tem que pensar exatamente qual modalidade você está fazendo. É um XCO que você gosta? XCO é uma coroa menor, faz diferença, porque tem muita subida e descida. Então uma coroa um pouco menor faz diferença. XCM, maratona, XCzão, né, que a gente está acostumado, aí uma coroazinha um pouco maior pode ser legal, que você vai ter muita reta, muita descida. Então, se você tiver com uma coroa muito baixa, vai chegar nesses momentos que você não vai render muito. Depois de você analisar esses 3 pontos aí, que é fazer esse cálculo para você ter uma base do que você usa e do que você quer usar, se você quer manter mais ou menos a mesma coisa, sobre o seu corpo, né? Conhecer realmente aí a sua dinâmica de pedalada, se é mais forte, se é mais cadência. Depois de analisar a bike também para ver o que ela propõe, né? Qual que é o estilo de pedal que ela propõe, e também a modalidade, né? Isso já vem tudo junto aí, a modalidade que você gosta de fazer. Geralmente a bike XC é pro cara fazer XC. Se o cara tá com uma bike de all mountain, é pro cara fazer mais os endurão da vida, uma bike de estrada, enfim. Você analisa esse terceiro ponto. E o quarto ponto, que é muito importante também, que faz muita diferença. Eu falo isso porque eu tenho seguidores aqui do Brasil todo, e assim, eu escuto muita galera falando, pô, eu uso 38 aqui. Aí o cara mora num lugar que é só reta. Não tem uma subida. 38 é perfeito, tá ligado? Isso aqui é a cidade, cara. É só isso, ó. Morro pra todos os lados. Então, meu irmão, aqui o cara que usa 38 é guerreiro demais. Aqui a coroa 36 é pros caras mesmo que já são um pouco ousados, tá ligado? Que são fortes. 34 predomina exatamente porque, meu irmão, é uma coroa equilibrada para subidas e não é tão ruim na reta. E aí a 32, a 30 é para quem realmente gosta de uma bike mais leve. Porém, não estou diminuindo quem usa não. Tem gente que usa coroa 32 que anda demais, que gira muito, parece a formiguinha ali, e sobe demais. Então, isso vai muito de cada pedal, da região e da bike que você está utilizando. E, obviamente, o seu corpo. Então, você tendo essas 4 dicas aí em mente, pode ter certeza que você vai escolher uma coroa que é interessante para você. Bom, é isso, pessoal. Deixa eu rodar um pouquinho. E chegando em casa eu mostro para vocês as minhas outras bikes. A bike de estrada, uma outra bike lá que eu tenho com a coroa 32, só para vocês terem uma base aí e abrir um pouquinho mais a mente de vocês aí quando vocês forem fazer a escolha aí para a coroa de vocês. Bom, pessoal, agora em casa, vamos continuar falando aí sobre as coroas. Aqui é a que eu estava utilizando, que eu mostrei para vocês. Essa daqui, ó,
essa relação dessa bike aqui é idêntica à dessa bike, que é a coroa 34, cassete 1051. Pra cá, lembra que eu falei com vocês que eu achava que uma 32 ficaria ideal, talvez até uma 30? É a mesma relação, só que para essa bike aqui fica perfeito, porque é uma bike de XC, né, com uma pegada mais race, é mais leve, então fica fantástica. Essa daqui, ó, é a minha Hardtail. Ela tem um grupo bem parecido com as outras duas, com cassete aqui também 1051. Essa aqui é 32 dentes. E aí com essa coroa 32, com esse cassetão de 51 dentes, ela é muito boa para subir. Você sobe com a bike muito leve. Só que em contrapartida, ela não tem um rendimento tão grande numa reta. Até na própria subida, você vai estar com a bike muito leve, mas você gira e ela não sai tanto do lugar. Agora, como eu disse que eu prefiro a 34, quando você coloca uma 34 aqui, você continua com a bike leve, porém ela vai render um pouco mais, entendeu? Então, essa aqui é uma relação que a galera gosta muito, exatamente por ter um conforto muito grande nas subidas, mas eu acho que falta um pouco algumas situações aí de reta, até quando você está numa descidinha, você quer acelerar mais, acaba faltando um pouco. Agora eu vou falar para vocês da Speed. A Speed, ela tem um grupo bem diferente de uma MTB, ainda mais das mais modernas. A gente percebe que aqui atrás cresceu e aqui na frente encolheu, mas nas Speeds ainda continua sendo da forma que era antigamente, que é coroão na frente, 2 até 3, só que a maioria vem com 2 hoje em dia, e aqui ó, um cassete bem pequeno. Então vamos lá, vamos pensar aqui pelo que eu ando, pelo que eu faço. Eu estou acostumado a ter uma coroa de 34 dentes com um cassete que tem um Super Cog lá de 51 dentes, que dá aquela rotação de 0,66, se eu não me engano. A bike fica bem leve e ainda continua tendo um certo desempenho. Agora, quando você vai pegar uma Speed, as coisas já começam a mudar. A minha coroa pequena, são duas coroas, como vocês podem observar. A coroa grande é 50 dentes e essa de trás aqui é 34 dentes. Quer dizer, é o mesmo tamanho que essa coroa aqui. Só que antes eu estava com um Super Cog ali de 51 dentes. E olha esse daqui. Esse Cog maior aqui tem apenas 32 dentes. Então, eu vou ter que fazer muito mais força para conseguir andar. Vou fazer aqui o cálculo. 34 dividido por 32. Olha só. Antes, quando eu girava o pé de vela uma vez inteiro, a minha roda rodava 0,66. Agora, quando eu dou uma volta no pé de vela, equivale a uma volta, 0,06. Quer dizer, muito mais pesado. Então por isso que tem aquela parada, pô, quem anda de Speed tem mais força, muda totalmente a cadência. Esse cara tá acostumado a fazer muito mais força, porque ele não tem nenhum cog gigante ali para deixar a bike dele mais leve, então ele tem que fazer força do início ao fim. Então chegamos a esse ponto que uma coroinha e um cassete com 11, 12 velocidades faz a mesma coisa que você teria que fazer antes com 27 velocidades na bike. Então não tem como comparar, vale muito a pena. Quem acha que não vale é porque realmente ainda não usou. Isso é modernidade, você vai economizar dinheiro, você vai ter mais desempenho, só que você tem que ter essa preocupação, que é encontrar a coroa que vai suprir a necessidade aí do seu pedal. Mas é isso, espero que tenha curtido, é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo de Bike na Montanha.